Olá, neste vídeo nós vamos falar de uma parte importante do Oba Trade System que consiste no backtest. Bem, o Oba Trade System ele tem por base esses três elementos: o O de operacional, o B de backtest e o A de automatização. Por isso nós resolvemos batizar, vamos dizer, esse sistema de Oba Trade System. Então hoje, mais especificamente, neste vídeo, a gente vai estar começando a falar um pouco sobre backtest. Longe de tentar esgotar esse assunto, mas vamos dar início a ele e até com alguns exemplos. Para quem é day trade, e acredito que todo mundo que está assistindo isso aí tem interesse ou já é um day trade, a gente sabe da importância de primeiro a gente tentar descobrir qual que é aquele setup que mais nos diz respeito, aquele que a gente acha que mais tem sentido. E qual que é o caminho que a gente costuma percorrer? A gente pega um setup, analisa, aquilo faz sentido e nós vamos tentar aplicar. Então, por uma questão de prudência, ou a gente já vai para um operacional com poucos contratos, ou vai para uma prática ali no ambiente de simulação. Acontece que quando a gente vai para esse ambiente de simulação, a gente não tem, às vezes, condições de efetuar assim, um grande número de testes. O que seria um grande número de testes? Aquele que te dê uma certa margem de segurança para a gente ter uma opinião mais forte daquele setup. Não, esse funciona se eu mudar aqui ou ali. Mas, afinal de contas, quando a gente vai para um ambiente de simulação ou até uma conta real, quantas vezes a gente vai estar executando aquele teste? Será que a gente está executando aquele teste com perfeição? A gente está executando aquele teste o dia inteiro, no mês todinho, ou em mais tempo ainda? Vamos supor que a gente escolha um período de tempo. Eu vou executar analisar esse setup durante um mês. Então eu vou para minha conta simulada. Eu vou ficar um mês fazendo simulação em cima desse setup para ver se ele funciona ou se ele não funciona, durante o dia inteiro, sem variar nada, porque se a gente estiver variando já não é mais o mesmo teste, né? E de repente chega no final, a gente pode chegar à conclusão, não, esse setup não está funcionando. E aí já se transcorreu 30 dias. Ou, de uma outra forma, a gente acha que ele funciona, mas funcionou por aquele período. De repente, um mês de teste é muito pouco. Então, a gente também, ao longo do nosso percurso, a gente se deparou com esse problema de analisar, de pesquisar diversos setups e como é que a gente vai testar. Então, você pode procurar aí na internet, você vai ver que não existem boas ferramentas, não existem muitas ferramentas ou quase nenhuma ferramenta de backtest. Pouco se ouve falar nisso e se enxerga isso, vê alguém praticando esse backtest. A gente vê muita gente, olha, esse setup é bom, faz assim, faz assado, e pode ser bom para um e ruim para outro. E por que essa diferença? Vai depender de como cada um executou, né? Mas o que vai dar algo mais próximo da realidade? Nós acreditamos que vai dar algo mais próximo da realidade se a gente tiver feito um teste, né, um backtest bem mais abrangente. Então, o que a gente hoje em dia, o que nós estamos considerando de abrangente? Eu acho que seria razoável pensar, por exemplo, depende do ativo, depende da situação, mas aqui nós vamos falar do dólar futuro, que é, nesse primeiro momento, o ativo-alvo aqui que a gente está analisando. Então, acho que seria interessante, pelo menos, um período de um ano. Há quem diga que possa ser mais. Sim, pode ser mais de um ano. A gente pode ter esse período de testes, dependendo da base de dados, bem maior. Mas como o mercado modifica muito, acho que não seria razoável eu pegar o que foi o dólar há 5 anos atrás e ficar fazendo um teste com o setup de hoje, né? Então acreditamos que um ano seria o período de tempo razoável. Bem, aí a gente se depara com o primeiro problema: onde nós vamos buscar esses dados? Felizmente, até junho desse ano, a Bolsa disponibilizava, a B3 disponibilizava esses dados, né, os dados do mercado futuro, através de um arquivo compactado, e estava aberto para todo mundo. E a gente, ao longo do tempo, foi colecionando, a gente tem um período razoável desses dados. A fonte
é a fonte confiável que é a própria B3. Então, para dar um exemplo, vou mostrar um arquivo aqui. Por exemplo, nós estamos com esse arquivo aqui de dezembro. Nós colocamos aqui todo o mês de dezembro. Então, nas abas aqui, cada aba dessa planilha Excel, cada aba representa um dia. Esse aqui é o dia 2, dia 3 e assim por diante. E esses dados aqui são os dados do dólar futuro de 2019, do mês de dezembro, mais especificamente aqui do dia 2. Então, nesse arquivo, nós colocamos todos os dias onde houve negócio do dólar, e os dados aqui são dados da fonte primária, que é a Bolsa, não foi retirado de nenhuma plataforma. E com todos os dados aqui do histórico dos negócios, né? O histórico completo. A Bolsa não faz não monta o Times in Trades original, porque todo o Times in Trades original que você consegue ver numa plataforma, ele é montado na plataforma, não é um dado oficial da Bolsa. O dado oficial da Bolsa são os negócios realizados, e que nós estamos vendo aqui são os negócios do dólar desse dia. E a partir daí você tem condições de montar o Times in Trades original e montar e começar a apurar todos os indicadores que você quer, candles, qualquer tempo gráfico, enfim, toda e qualquer análise técnica, deriva desses dados dos negócios realizados. Pois bem, de posse disso, nós estamos aqui com dezembro, mas aqui já aberto aqui no meu computador, fevereiro, enfim, já está aberto, já está disponível aqui essas planilhas com um ano de dados. Mas por que eu estou rodando 2019? Bom, poderia colocar os dados mais recentes, mas nesse primeiro momento a gente acha que esse ano foi bem atípico, de alta volatilidade. Seria meio, assim, talvez não nos daria uma boa resposta se a gente começar a usar dados aí de março, abril, que foi aquela volatilidade realmente muito fora do comum. Então isso é discutível. Se alguém quiser acrescentar mais coisas no backtest, pode acrescentar. Mas como a gente está tentando investigar esse ou aquele setup, nós resolvemos pegar um ano inteiro. O ano de 2019 teve seus altos e baixos, como sempre teve, mas aparentemente foi um ano que a gente considera, entre aspas, um pouquinho mais normal. Muito bem, o que a gente pode testar com essa ferramenta aqui de backtest? Acredito que a maioria dos setups, ou quase todos eles, desde que se faça para cada um deles uma adaptação, uma programação. Então nós vamos dar um exemplo aqui de um setup que a gente investigou para ver qual que é o resultado. Então nós escolhemos mexer com bandas de Bollinger. Acho que a maioria já conhece. Banda de Bollinger. Esse dado aqui que a gente tem aqui é dado de hoje. Está marcado aqui hoje, dia 19 de outubro de 2020. Esse é o gráfico do dólar na parte da manhã. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. E essa aqui tem desenhado, foi puxado esse gráfico, esse aqui é do Profit, né? Foi puxado já inserido nele a banda de Bollinger. Essa banda tem essa linha verde central aqui, que é a média móvel. Então ela está no formato original, média móvel de 20 períodos, banda superior e banda inferior, que ela é construída através de um cálculo matemático do desvio padrão. Então a banda superior está 2 desvios padrões acima e a inferior 2 abaixo. Esse é o tradicional, a banda de Bollinger, que é já default do sistema. E nós vamos investigar um setup que também é conhecido no mercado como o setup da Paula. Embora o nome seja Paula, não tem a ver com uma mulher necessariamente. É uma brincadeira que é o pau lá fora, pau lá dentro. O que quer dizer isso? Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que teve um candle aqui, esse candle aqui, que ele fechou fora da banda. Então é pau lá fora. E o candle seguinte fechou dentro da banda, esse azul aqui.
Então é o pau lá fora, pau lá dentro. Quando acontece isso, a expectativa é que os preços retornem pelo menos à média. Se ele saiu fora da banda, a expectativa é que ele retorne da média. Então nós temos aqui hoje aconteceu, né? Deixa eu pegar aqui uma setinha aqui. Pois bem, aqui houve pau lá fora, e aqui nesse candle seguinte ele voltou para dentro. A expectativa é que ocorra nesse momento que ele saiu, como eu já disse, que o preço suba. Nesse caso aqui ocorreu. Depois você vai acompanhando aqui ao longo do dia, de novo aconteceu a mesma coisa, você teve um candle que foi pau lá fora, o seguinte lá fora, o terceiro lá fora, nenhum dentro ainda, então a gente estava dentro do jogo aqui, imaginando, esperando o retorno, e apareceu esse candle aqui de retorno para a banda. Qual que é a expectativa? Que o preço suba, e ocorreu de fato essa subida aqui. Então o setup funcionou de novo. A mesma coisa aqui. Fechou fora e logo em seguida fechou dentro. A expectativa é que o preço suba. Então, pegando na data de hoje, até para gravar esse vídeo, um recorte aqui do que aconteceu no dólar. Por 3 vezes seguidas aqui, esse setup chamado setup da Paula funcionou. Então, acho que é uma ideia interessante para se investigar. Isso aqui, esse setup, ele tem vários vídeos, vários traders aí da internet explicam, mas basicamente é isso que eu acabei de dizer para vocês. Agora, o que falta a gente fazer? Nós vamos fazer um backtest para ver se isso é uma verdade, se isso se confirma, ou se de algum jeito a gente pode enxergar isso num período maior, não num período muito curto de tempo. Então, o que nós vamos fazer aqui, esse setup, essa ferramenta que nós criamos, ela permite testar esse cenário no ano inteiro, durante o dia inteiro. Então ele vai percorrer cada dia, do início do pregão até o final do pregão, identificar se ocorreu aquele momento, um fechamento fora e outro fechamento dentro, para efetuar eventualmente a compra ou a venda. Nesse caso que a gente mostrou agora, os 3 foram de compra, mas também poderia ser o caso contrário com os 3 de venda. Então eu vou rodar aqui e para a gente ver o resultado. Então, a princípio, a única restrição a única coisa que eu estou fazendo é imaginar aqui, eu vou ficar alterando aqui o quanto a gente pode imaginar de gain e de loss. Vou rodar com um cenário tanto na compra quanto na venda, o stop gain de 3 pontos e o stop loss de 3 pontos, e vamos ver o que vai dar. Eu vou ligar aqui, vou rodar. Começou a rodar. Como ele demora um pouquinho, ele vai ter que vasculhar um ano inteiro. Esse demora um pouquinho, em torno de 8, 9 minutos. Dá para otimizar isso, mas por enquanto ele está assim. Então ele vai demorar 8 minutos. Eu vou fazer uma pausa, uma interrupção desse vídeo, para que vocês não fiquem esperando esses 8 minutos. E eu já volto publicando o resultado. Pronto, terminou de rodar, e agora aqui a gente tem o resultado desse primeiro backtest com esse setup. Infelizmente o resultado do ano é negativo e quase nenhum mês foi vitorioso, apenas abril e junho com 1 ponto só. Então isso aqui é em termos de pontos, né? Quantos pontos obteve. Mas olha que interessante, a gente tem aqui 689 acertos na compra, 683 na venda, então são bastante grande a quantidade de acertos, mas infelizmente a quantidade de erros aqui é um pouquinho maior. E foram executados durante todos esses dias aqui 3.040 trades, tendo esse percentual em termos de dias de acerto e esse percentual aqui em termos de pontos. Ou seja, está abaixo de 50%, se a gente está tradando 3 com 3, acabou tendo um resultado negativo.
Então esse aqui, quer dizer que esse setup não funciona? Não, muito longe de lacrar e dizer isso funciona, isso não funciona. É a primeira etapa de uma investigação, então nós temos que fazer diversos outros testes aí para tentar chegar mais próximo de uma conclusão. Então nós vamos agora rodar aqui, por exemplo, com outros valores aqui, e começar a colher esses resultados, começar a colocar aqui nesse mapa aqui de resultados, senão a gente esquece o que fez aqui, essa relação e qual o resultado que deu. Então aqui nós temos esse primeiro mapa aqui de pontuação e de percentual, e aqui embaixo esses 3.000 e tantos trades estão todos eles aqui indicando qual foi a hora de entrada no trade, a hora de saída, quanto tempo transcorreu, que data que foi, qual foi o preço de entrada, preço de saída, que linha que entrou esse trade, para depois ir lá na planilha e verificar se está correto, se ganhou, se perdeu, então essa coluna de ganhos e de perdas, e assim por diante, diversas outras informações aqui que no futuro a gente pode comentar, que é possível checar todos esses dados. Então aqui tem mais de 3.000 trades aqui para baixo, e tudo que aconteceu durante um ano, resumido aqui para se fazer uma avaliação. Então agora eu vou rodar mais alguns exemplos aqui mais algumas combinações, e vou colocar aqui, em vez de fazer uma, já vou fazer todas e vou colocar aqui para que vocês possam ver. Pronto, aí está, mais algumas vezes que foi rodado esse setup. E aqui os resultados, então aqui é 3 com 3 de gain, stop loss, 3 com 4, 3 com 5. E os resultados, e cheguei também a rodar, por exemplo, inverter, vamos colocar o gain maior, então tentei 10 de gain e 8 de loss, o resultado foi pior. Então, às vezes, só aumentar o gain não é favorável. E, por enquanto, quer dizer, diversos outros testes podem ser feitos, né? Os melhores resultados seriam algo aqui em torno do 5 de gain com 8 de loss, ou 5 de gain com 7 de loss. Mas, infelizmente, aqui, por esse primeiro exemplo, em todas as situações não foi um setup vencedor. Mas antes de já encerrar e concluir, cabe mais algumas investigações para saber se é possível reverter esse quadro colocando nesse setup algumas outras condições. É um trabalho que a gente também faz com outro aplicativo e vai ser tema para o próximo vídeo. Como transformar esse resultado, que aparentemente está negativo, para algo que possa ser positivo. Então a gente vai fazer no próximo vídeo. Então se você gostou, achou interessante, manda um like aí que ajuda a saber se está valendo a pena a gente continuar gravando esses vídeos. Muito obrigado, um abraço.